Olá, que a graça e a paz seja sobre a sua vida. Espero que você esteja bem. Nesses dias que a gente está meio confinado, vamos estudando, vamos nos aprimorando naquilo que nós podemos e da maneira que nós podemos. Vamos continuar o nosso estudo textual na segunda carta de Pedro. Vimos o capítulo 1 e 2. Hoje nós entramos no capítulo 3. Terminamos o capítulo 2, onde Pedro fala sobre os falsos mestres. Ele termina de uma maneira catastrófica, né? Esse capítulo, onde ele termina dizendo, confirma-se, no versículo 22, confirma-se neles o que é verdadeiro no provérbio, o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Quando Pedro fala sobre isso, ele fala sobre os falsos mestres, os falsos ensinadores daquele grupo que estavam distorcendo a verdade bíblica, gente que foi um dia encontrada pela fé, mas que não progrediram, e por não progredirem, entraram no caminho da apostasia. Quando ele diz sobre a porca lavada voltando, né, ou o cão voltando ao seu vômito, ele fala nesses dois casos da natureza do animal que não é mudada. Lavou-se a porca, mas ela continua sendo uma porca, né? O cão vomita aquilo que está fazendo mal para ele, mas ele volta a comer aquilo que estava ali fazendo mal. A natureza dele não muda, né? Ele continua sendo o que ele é. É o que acontece com quem não progride. A aceitação da fé, então, é o primeiro passo, como nós falamos no capítulo 1 e 2. É preciso progredir, é preciso trazer aquela lista de valores a serem acrescentadas, né, na vida de quem aceitou a fé, para crescer, para não voltar atrás. Então, no capítulo 1 e 2, vimos esses dois caminhos, né, que nos levam a dois tipos de vida. A necessidade é mostrada muito clara no capítulo 1, a necessidade de cultivar uma espiritualidade ativa, uma espiritualidade que não é só passiva, ela é ativa. Ele vai crescer, não é? Ele vai atrás de ser essa pessoa espiritual, né? Então ele evolui, não para no estágio da aceitação da fé. Tem um autor muito bom, se você puder ler esse livro, aliás, ele entrou até no Instagram, a Kézia colocou uma sinopse, né, um resumo sobre esse livro, é o livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer chama isso de graça barata, né? É aquela graça que é só a pregação do perdão, mas na verdade não houve arrependimento. É só o batismo sem disciplina nenhuma, né? É uma comunhão sem confissão, é uma absolvição sem confissão pessoal, né? E é graça sem discipulado, sem tornar-se discípulo de Cristo, né? É graça sem cruz, sem o Cristo vivo, encarnado, vivendo, existindo dentro da vida do cristão. Então é essa graça barata que Dietrich Bonhoeffer fala no livro Discipulado, que Pedro cita aqui, pessoas que alcançaram essa primeira etapa de ir para a graça, encontrar a Cristo, né? Ouvir a voz do chamamento, da vocação, mas não crescem, ficam naquele primeiro passo só, e então é muito capaz que ele volte atrás, né? Por isso que é preciso crescer. Então, Dietrich Bonhoeffer, ele fala sobre essa graça barata e fala sobre a graça preciosa, né? É o outro caminho da graça, é um caminho precioso, é aquilo que Jesus fala sobre o tesouro da parábola escondida, né? Aquele tesouro escondido que ele conta na sua parábola, um tesouro oculto que foi encontrado, e que por esse tesouro, quem encontrou, tudo vende, abre mão de tudo ele é capaz de se desfazer, nada é tão importante para ele guardar consigo, porque ele quer esse tesouro que ele sabe que tem nesse campo. É a pessoa que está disposta a abrir mão de tudo porque encontrou a graça de Cristo. É uma graça preciosa, não é uma graça barata, que não há um esforço, não há um crescer, que eu ainda tenho reservas e não quero abrir mão de algumas coisas. Então, Cristo não reina totalmente em mim, não vive totalmente em mim, e é muito capaz que eu volte atrás e passe a ser até mesmo um apóstata, né? Então, essa graça preciosa é aquela pérola que Jesus também conta na outra parábola, né?
né? O mercador encontra a pérola e ele oferece todos os seus bens. Olha, tudo que eu tenho, eu te dou em troca desse tesouro, dessa pérola, né? Então, não há nada que ele segure, não há nada que seja tão caro, né, na sua vida que ele não possa se dispor desse bem para adquirir essa pérola. É a graça preciosa que nos faz abrir mão de tudo, do nosso querer, das nossas vontades, da nossa maneira antiga de ser, dos nossos costumes, dos nossos hábitos. Quando a palavra vem e diz, olha, pare com isso, você não é mais assim, né? O crente que realmente entende a graça como algo precioso, como uma pérola encontrada, como um tesouro encontrado, ele não tem problema de abrir mão de muitas coisas para adquirir essa pérola preciosa, esse tesouro escondido. É o tesouro do chamamento de Jesus Cristo, né? A vocação pelo qual o discípulo deixa tudo, como os discípulos deixaram as redes, né? Deixa essas redes e me siga. E eles prontamente largaram aquelas redes e seguiram. Jesus passa até Mateus, né? Até Levi, onde está na banca dele, um funcionário público do Estado, recolhendo os impostos. E Jesus diz para Mateus, me segue, né? E Levi, né? Mateus ali, larga a banca, larga tudo e segue Jesus. Então, é esse tesouro maravilhoso, né? Então, no capítulo 2, o apóstolo Pedro ele fala do perigo desse caminho despreocupado, né? Não há crescimento, não vai abrir mão de coisas. Então tem muita gente nessa, mas eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, a minha família é assim, né? E aí a pessoa não cresce, é porque não está disposta a abrir mão no seu coração. Há reservas. Ele diz, olha, Jesus entra no meu coração, mas essas gavetas que estão aí, não mexe nas minhas gavetas, deixa isso aí trancadinho, são umas coisas minhas, você não precisa se mexer em nada disso, e ele não abre mão de lançar aquilo fora, mesmo que Jesus dentro da sua vida diga, olha, eu não quero coexistir com isso na sua vida, eu não quero coexistir com esse seu hábito, abra mão disso. A graça barata não abre mão. A pessoa que entende a graça como uma graça barata, né, que Dietrich Bonhoeffer chama de graça barata, ele não está disposto a abrir mão de coisas, então ele não tem crescimento. Então, essa apatia em negar as coisas antigas levam esses incautos aí a uma vida de não ser discípulo de fato, né? E quando você não é um discípulo de fato, né, aquele que segue o que Cristo fez, né, ser discípulo é fazer como o seu discipulador está te mostrando para ser feito. Então, ser cristão é seguir o que Cristo fez, é falar como Cristo falou, é andar como Cristo andou, é pensar como Cristo pensou, é agir como Ele agia. No caso de qualquer situação na nossa vida, a gente fazer a pergunta para a gente mesmo, o que Cristo faria nessa situação e fazer o que Ele faria, não é? Então, a vida de discípulo de fato é isso. Agora, quando a gente não se entrega a esse crescimento, a esses outros passos, a essas virtudes, a acrescentar crescimento na nossa carreira e a nossa espiritualidade, o que acontece é cair no domínio de falsos profetas, como Pedro cita aqui no capítulo 2, né? Gente desviada da verdade, gente que pelo poder e pelo dinheiro se desviaram da verdade, que estão dispostos a falar o que a pessoa quer ouvir e não o que ela realmente quer ouvir, e aí a pessoa que não quer crescer, a pessoa que não quer abrir mão dos seus erros, dos seus vícios e trocá-los por virtudes, ele vai tornar-se esse incauto vai tornar-se presa fácil na mão de falsos profetas, que vão dizer o que as pessoas querem ouvir e atrair discípulos não para Cristo, mas discípulos para si mesmo, como está lá em Atos capítulo 10, capítulo 15, versículo 20, né? Atraindo discípulos a si mesmos, né? Paulo, quando sai daquela cidade de Éfeso, ele está preocupado, como Pedro está preocupado aqui nessa situação, e ele diz, olha, eu sei que quando eu sair daqui, Atos 20, se eu não me engano, vão entrar lobos devoradores do meio de vocês mesmos, que vão atrair
para si discípulos. Então essas pessoas passam a ser discípulos desse falso profeta e não mais discípulos de Cristo, porque discípulos de Cristo fazem como Cristo fez. Agora, quando você é discípulo de um falso profeta, você faz como o falso profeta fará, não é? Então, e é isso mesmo, todo crente que deixou de evoluir, né, em piedade, em crescimento, em abrir mão de coisas, em não ter reservas na sua vida, em entregar tudo mesmo para o Senhor. Todo crente que não evoluiu a esse ponto, ele é presa fácil dos falsos cristãos e dos falsos evangélicos e dos falsos profetas e pastores por aí. Gente que não sabe nem o que é ser evangélico, gente que não é capaz de dizer o que é ser evangélico e que se propõe a ser líder, se propõe a ser quem vai guiar essas pessoas, né? Um outro pregador muito contemporâneo nosso, chamado Paul Washer, né? Ele diz isso, né? O falso profeta é o castigo de Deus para uma cristandade que faz pouco caso da sua palavra. O cristão que faz pouco caso da palavra de Cristo, ele tem como castigo para si entrar na unha, né, na lábia de um falso profeta. Paul Washer diz isso, né? Falsos profetas são castigos de Deus para uma geração que faz pouco caso da sua palavra. Se você não quer ouvir a verdade bíblica, fatalmente você vai acabar dando ouvido a falsos profetas. Se você fica bravo quando a palavra pega no seu pé, se você já está bravo aí, porque essa palavra está pegando no seu pé, você fatalmente vai acabar, se não mudar a sua cabeça, se não mudar a sua postura, se não se entregar totalmente a ser um discípulo de Cristo, você vai acabar dando ouvido a falsos profetas. É isso e ponto. Não há o que dizer. Não é? Então foi isso que a gente viu no capítulo 1 e capítulo 2, o capítulo 1, o caminho do crescimento espiritual, o capítulo 2, o caminho dos falsos profetas para quem não quer crescer. Agora, no capítulo 3, Pedro fala sobre a segunda vinda de Cristo e o juízo, né, para quem está incauto, não esperando a sua volta. Então, Pedro ele vai agora encerrar essa sua obra, essa segunda carta dele, com um capítulo um tanto escatológico, né? Tratando, o que é escatológico? É tratando de profecias futuras, de coisas que vão acontecer no futuro, né? Então agora ele fala sobre isso, sobre a segunda vinda de Cristo. São somente 20 versículos, vamos ler todos eles para a gente ter o entendimento. 18 versículos, vamos ler todo esse capítulo. Então, na minha tradução, o caput aqui, o que encabeça, né, o cabeçalho desse capítulo é o dia do Senhor, né? Então, ele diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes envio. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com as promessas da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem os céus, a terra está formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas
que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas até difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disto, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e venham a cair. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Então, nesse capítulo 3 agora, ele vai falar de segunda vinda de Cristo, como ele já começa no versículo 4, aqui falando sobre isso, né? O que houve com a promessa da sua vinda, né? Ele vai falar sobre isso, e novamente ele traz à tona o tema do juízo, comparando ao dilúvio de Noé, como ele fez nas cartas passadas, né? Então, aqui no capítulo 3, versículo 7, ele vai falar ele traz à tona esse dilúvio para comparar com o que vai acontecer no futuro. Então, está em destaque a aparente demora, né, que esses falsos ensinos estão dizendo, como o versículo 4, eles dirão, né, o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, está em destaque a aparente demora do arrebatamento, né, da parousia, arrebatamento da igreja. E Pedro adverte que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso, né? Ele vai dizer no versículo 8, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia, né? A linearidade do tempo para Deus é diferente, né? Então, sobre essa segunda vinda, ele fala então sobre nós não estarmos pensando como o nosso tempo não condiz com o tempo de Deus. E ele diz que sobre essa segunda vida precisamos ter então pelo menos 2 atitudes: fé de que vai acontecer, porque foi a promessa dele, e paciência para suportar a aparente demora que nós estamos aí, às vezes algumas pessoas estão dizendo, como no texto aqui no versículo 4, alguém dizendo o que houve com a promessa da sua vinda, que tudo está do mesmo jeito, né? Então ele está dando tempo, a aparente demora de Deus, na verdade Pedro vai dizer, é a manifestação da sua misericórdia. O que vocês chamam de demora, na verdade, essa aparente demora é manifestação de misericórdia para que ninguém se perca. Ele está dando tempo para que muitos ainda se arrependam e se convertam, como ele diz no versículo 9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, né? Então ele vai mostrar essa
paciência que é necessária, essa fé em continuar acreditando na parousia, no arrebatamento da igreja. E como poderia ter acontecido nos dias de Noé, não é? Enquanto que o dilúvio foi a destruição dos ímpios e das suas obras através da água, e as pessoas ficavam zombando e rindo de Noé, porque aquilo nunca tinha acontecido. Pedro nos diz aqui, então, que o fim desta nossa era será como no dilúvio, mas agora por meio do fogo, né? Não será mais um romper das águas aí subterrâneas e aquele dilúvio que se deu em todo aquele lugar onde havia pessoas. A gente não sabe se o dilúvio foi em toda a terra que a gente fala, né? Todo o globo terrestre, ou se foi somente naquele lugar onde havia pessoas no tempo de Noé. A gente nunca vai saber disso, né? Há quem diga que nesse dilúvio, no tempo de Noé, o mundo era a Pangeia, né? Um continente só, e as águas fluíram aí subterrâneas e formou-se os vários continentes que nós temos hoje. Então, a gente não sabe exatamente disso, mas aonde havia pessoas, o mundo aonde havia pessoas, foi todo inundado e destruído por essas águas. Agora, esse novo momento onde Deus há de julgar a humanidade, não será por água, mas será pelo fogo, como diz Pedro aqui, né? Então o apóstolo, ele desenha aqui um cenário apocalíptico mesmo, um cenário iluminado por chamas da ira divina num momento de julgar a terra, né? Você vai ver aí no versículo 10 em diante aí, né, como tem aí fogo abrasando, destruição, né, derretendo as coisas aí, os céus são atingidos, a terra é atingida, todas as coisas são atingidas. A gente pode ler aqui do 10 ao 12, né, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, né, ou seja, sem prévio aviso, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que há nela será desnudada, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra. Então, semelhante ao texto de Apocalipse 21, Pedro fala desses novos céus e nova terra. Se você for lá para Apocalipse, capítulo 21, você vai ver que começa, né, falar sobre esse novo céu, essa nova terra. No finalzinho lá do Apocalipse, da mesma maneira semelhante como Pedro cita aqui, né? Então, capítulo 21 de Apocalipse, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, e você vai ver aqui então esse novo céu e nova terra. Isso fica muito bem casado também, né, com Isaías capítulo 65. Isaías 65, que vai falar sobre esse novo céu e nova terra no tempo do milênio, né? Isaías 65 fala sobre o período do milênio, a partir aqui do versículo 17, para a gente ter uma ideia melhor aqui, né? Isaías 65, 17, novos céus e nova terra. Pois vejam, está escrito, criarei novos céus e nova terra, as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente, alegrem-se, pois, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar. Por que
vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me alegrarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto ou voz de choro e tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda morre jovem, e quem não chegar aos 100 é porque é maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, e não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para desonra, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e seus descendentes. Antes de clamarem, eu já responderei. Ainda estão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá palha como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo lugar, diz o Senhor. Veja esse novo céu, essa nova terra prometida aqui em Isaías por um profeta veterotestamentário, e você vê esse mesmo assunto sendo citado lá por Pedro e também por João em Apocalipse. E esse é um novo céu, essa é a promessa de Deus para aqueles que suportarem até o final de maneira piedosa, né? Esses novos céus é a promessa do Senhor para todo aquele que for subir no arrebatamento e voltar com Cristo para reinar nos 1000 anos. Né? São coisas tão interessantes que daí nesse novo céu, nesse período milenar, né? Onde não há tristeza, né? As crianças não vão viver pouco tempo. Quem morrer com 100 anos, morreu meninão ainda, né? As pessoas durarão muito, né? Construirão casas, diz o versículo 21, e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não tem nada mais miserável na vida nossa, né? Do que você espera 50 anos, 60 anos para você construir uma casa dos seus sonhos, né? Até você trabalhar, criar os filhos, aí você compra o terreno e faz a casa dos seus sonhos, ou a chacrinha, né, dos seus sonhos, e quando você consegue isso, você já tem 70 anos, 65, 70 anos, o que te sobra é mais 10 anos para usufruir daquilo, 10, 12 anos, e a gente vai embora, e quem fica são os filhos, os netos, com tudo que a gente construiu, né? O versículo 21 diz: construirão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, não construirão casa para outros morarem, e não plantarão para outros comerem, né? Será um tempo onde as pessoas vão viver mais. Quem está reinando é Cristo sobre toda a terra, num reino milenar, onde não há violência, onde o leão não come o cordeiro, como diz o versículo 25, né? Haverá um tempo, se você não vai muito com a cara dos veganos, entenda que no milênio acho que vai ser todo mundo vegano, porque se o leão não come o cordeiro, imagina se você vai comer o cordeiro, não é? Então é um tempo sem violência nenhuma na terra, né? De maneira alguma. Quem reina é o Senhor, e há então uma liderança, né? Pelo cetro de justiça de Cristo reinando sobre toda a terra. Nós estaremos em corpos transformados, mas as pessoas que passaram o período da grande tribulação e entraram passaram os 3 anos e meio e entraram nesse reino milenar, vão estar com esses corpos que nós estamos hoje. Nós subimos com o arrebatamento da igreja, voltamos com corpos transformados. E o texto aqui diz: quem morrer com 100 anos ainda morreu novo, e quem morrer com menos de 100 anos é porque é maldito, ou seja, é porque infringiu as leis do Messias que está reinando sobre toda a terra, e então acabou sendo expulso desse reino milenar de Cristo, né? Esse reino de justiça, praticou injustiça e foi então banido desse reino, né? Aquilo que os profetas dizem lá do rolo volante, né? O rolo que roda toda a cidade, que tem olhos por dentro, olhos por fora, né? E o texto diz que quando alguém roubar,
veja, imagina um reino de paz, um reino de justiça, onde o Messias está reinando e tem um malandro querendo roubar os outros lá, né? E então o texto lá do profeta Ezequias diz isso, né? Ezequiel diz isso, aquele que tentar roubar nesse reino milenar, o rolo volante lá, o livro, né, volante lá que gira lá e tem olhos por dentro e por fora, anda por toda a terra, e quando o cara pensa, ninguém viu, né, os olhos ali que tudo vê e vem ali naquele livro, naquele rolo volante, e esse cara é banido para fora desse reino. Por isso que o texto diz, quem morrer com menos de 100 anos é porque foi maldito, foi amaldiçoado desse reino. E esse texto então fala sobre... Pedro vai fazer lembrança aos irmãos ali da Galácia, de Ponto, Ásia, né? aquele pessoal ali, que eles têm que permanecer fiel, porque o dia do Senhor vem e nós estamos aí, então, de acordo com a sua promessa, como diz o versículo 13, esperando novos céus e nova terra, onde habita justiça. Não é? Então, nesse reino, vai ser bom para nós, porque nós estaremos com corpos transformados. Então, nós não estamos mais suscetíveis ao pecado, ao erro, né? Mas quem estiver nesse corpo que não está transformado, né? As pessoas que vão passar o período da grande tribulação e vão entrar com esses corpos comuns no reino milenar, vai ser complicado viver nesse reino de justiça, né? A gente fica clamando por justiça o tempo todo, né? O que você mais vê na TV, no rádio, é as pessoas clamando por um reino de justiça, sem corrupção, sem nada dessas coisas. Isso é um mote de todo político, né? Para ganhar votos, ele fala, não, um mundo sem corrupção. Mas, na verdade, o homem é corrupto, né? Então, vai ser difícil o homem se manter incorruptível com esse corpo comum nosso, suscetível ao pecado, no reino milenar. Ele vai querer atravessar o farol vermelho e ninguém viu, não, o rolo volante lá viu e você foi dedado lá para o Messias que tudo vê e você vai ser banido desse reino, porque e quem nunca passou, né, num farol vermelho, né? E quem nunca fez o que não devia, passou acima da velocidade na rua, ou seja, as pessoas são corruptas por natureza. Aqui cai por terra aquilo que Rousseau dizia, né? Rousseau dizia que o homem é fruto do meio, né? O homem não é que ele é um fruto que nasceu no meio de outros, não. O homem é fruto do meio em que ele vive. Então, se ele é violento, é porque ele cresceu num ambiente violento, ele cresceu numa favela violenta, então ele é violento porque ele é fruto do meio em que ele vive. Se ele é gentil, é porque ele foi criado num ambiente gentil. Essa é a máxima de Jean-Jacques Rousseau, né? Isso cai por terra no reino milenar. É um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino sem violência, e mesmo assim, com um rei justo e com leis justas, o povo vai se corromper, porque a corrupção está no ser humano. O pecado está, a semente do pecado está no ser humano. É isso que trata o capítulo 3, né? Então, dando uma passada aqui versículo por versículo, ele vai falar sobre a primeira carta que ele enviou, né? Ele diz, olha, amados, versículo 1, esta é a segunda carta que eles escrevem, então provavelmente ele está falando da primeira carta de Pedro, que você virar umas folhas aí, você vai estar em 1 Pedro, não é? Ele identifica então a sua outra carta. Ele faz no capítulo 2 uma coisa muito linda, ele compara, como é que eu poderia dizer? Ele coloca no mesmo nível, ele nivela, né, os profetas do Velho Testamento com os apóstolos do Novo Testamento. Olha o que ele diz aqui no versículo 2. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do vosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Ele nivela a Bíblia, né? Ele coloca como autoridade bíblica, não é? Então, algo que foi inspirado por Deus. O que os profetas falaram no Velho Testamento e o que os apóstolos também repetiram a respeito do que ouviram e viram de Jesus Cristo, né? Então, ele compara esses personagens, tanto do Velho Testamento como os apóstolos de vocês, que ele chama aqui, né? Pedro citou
situa os profetas do Antigo Testamento e no mesmo pé de igualdade, no mesmo nível de verdade bíblica, e isso é muito precioso para nós, né? Então você tem aí uma vasta, uma gama da sociedade que acredita no Velho Testamento, mas não acredita no Novo, né? E Pedro aqui, ele coloca, inspirado por Deus, ele nivela o ensino do Velho Testamento ao ensino do Novo Testamento como sendo trazido por inspiração divina, não é? Ele fala que, ele começa então, depois dessa introdução até o versículo 2 aqui, ele começa a entrar nesse assunto sério, né? E quando ele entra no assunto sério, ele sempre diz esse antes de tudo, no versículo 3 começa dizendo antes de tudo. No capítulo 1, versículo 20, ele fala um assunto sério também, ele fala antes de mais nada, né? Capítulo 1, versículo 20, antes de mais nada, saibam que, e aí ele começa a falar sobre um assunto sério. No capítulo 3, no versículo 3, ele começa então um assunto sério e ele diz, olha, antes de a gente falar qualquer outra coisa, antes de mais nada, no capítulo 2 ele fala isso, no capítulo 3 ele fala, antes de tudo, né, é necessário eu dizer isso para vocês, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões, né? O assunto é tão sério que ele começa, como ele disse lá no capítulo 1, antes de tudo ou antes de mais nada, né? Isso mostra a seriedade do assunto que ele vai descrever agora aqui, né? Então essas pessoas que ensinavam coisas erradas, ele já cita elas. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, o que são os últimos dias? Os últimos dias é o período desde o primeiro século do cristianismo, do ano 1 ali do cristianismo, até os dias que nós estamos vivendo. Então, qual é o período dos últimos dias? O período dos últimos dias é todo o período da igreja, né? A igreja compreende qual período? Do dia do Pentecoste, quando a igreja nasce, até o dia que Jesus vem buscar a sua igreja, a coisa vai só piorando aí e os falsos profetas vão entrar. Os últimos dias são os nossos tempos? São os nossos tempos, como também são os tempos de Pedro. Pedro está aqui no ano 50, no ano 60, falando sobre isso, e já tem falsos mestres ensinando coisas erradas e zombando, dizendo que Jesus não volta mais. No mesmo esquema está nos nossos dias também, são os últimos dias, né? É todo o que são os últimos dias, todo o período da era da igreja. A era da igreja termina com o arrebatamento da igreja, aí é um outro tempo, é uma outra maneira como Deus vai presidir a história do mundo. Agora ele trata na graça, na era da igreja. É isso que trata esses últimos dias que ele fala aqui, né? E eles vão então desdenhar da promessa da vinda de Cristo, e ele diz, olha, desde que nossos antepassados morreram, tudo está do mesmo jeito. E Pedro então vai dizer que é de maneira deliberada, não é que eles são inocentes, não, é de maneira deliberada, né? Versículo 5, mas eles deliberadamente se esquecem. Eles esquecem porque eles querem esquecer, é de maneira deliberada, eles desconsideram as coisas porque eles não querem enfrentar a verdade, não é? Eles curtem mesmo a falácia, o argumento falacioso. Eles conhecem, então de maneira deliberada, de maneira pensada, eles desdenham da vinda do Senhor e dizem que Jesus não vai voltar agora, então é tempo de você ficar rico, de você ganhar dinheiro, de você comprar um Civic novo, de você fazer a campanha da fogueira e sei lá do mais o quê, porque é tempo de você ficar ricão e não pensar na vinda de Cristo. É de maneira deliberada. Mas eles não sabem disso? Sabem. É de caso pensado para te enganar mesmo, para te tirar o foco da vida de Cristo e fazer você pensar, você igreja, pensar nas coisas só dessa terra e esquecer das coisas futuras, né? Então Pedro cita aqui o dilúvio como mostrando, olha, do mesmo jeito que aconteceu lá nos dias de Noé, né, a destruição pelas águas, vai vir uma destruição pelo fogo agora, e vocês entendam isso, não está demorando não,
é que para Deus o tempo não é como o nosso, né? Deus não tem, o espaço-tempo para Deus não é considerado da mesma maneira que o ser humano, né? Então, Deus tem uma perspectiva de eternidade, não limitada como a nossa, né? Nós temos uma perspectiva limitada de hora, de minuto, de tempo, de dias, de anos, né? De séculos, mas o tempo para Deus, geralmente, né, realmente é relativo, né? O tempo para Deus é relativo, ele não está pensando como nós pensamos. Então ele diz, olha, a paciência de Deus é que está, então, aguardando para que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá. Ele diz no versículo 10, termina no versículo 9 dizendo isso, né? Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, mas o dia do Senhor, versículo 10, virá. E virá como um ladrão, sem ninguém estar esperando, ele chega e pega de surpresa. E é assim mesmo. As pessoas, por esses últimos dias, estão preocupadas com alguns acontecimentos, né? E quem não tem muito conhecimento escatológico, eles começam a atribuir algumas coisas, algum terremoto, alguns gafanhotos que apareceram por aí, como sendo sinais dos tempos, né, da vinda de Cristo. Esqueça tudo isso, né? O dia do Senhor, a parousia, o arrebatamento da igreja, ele virá sem dar sinal. Então pode ser agora, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, esse estudo, e que não tremeu a terra, não tem gafanhoto, não tem tempestade, não tem nada, não tem coronavírus, não tem nada de tão grande acontecendo assim, e Cristo vem. Cristo vem porque ele vem como ladrão, sem mostrar. Então, qual é a evidência da volta do arrebatamento da igreja? Nenhuma. Mas tem tantos textos falando sobre evidências da volta de Jesus. Sim, da volta de Jesus. Volta de Jesus é uma coisa, arrebatamento da igreja é outra. Nós temos que pensar que nós, igreja, estamos esperando o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja não tem sinal prévio. Pode acontecer agora, nesse segundo que você está ouvindo esse ensino, né? Então não há um aviso prévio de que ele virá. Os avisos que tem lá em Mateus 24, em Lucas 19, se eu não me engano, são avisos da volta de Jesus. Volta de Jesus é outra coisa. Volta de Jesus é depois que ele veio arrebatar a igreja. Primeiro ele vem arrebatar a igreja, nos leva para lá, 7 anos de bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra, 7 anos de tribulação e de grande tribulação. Depois ele volta, aí ele volta conosco, igreja, e instaura o milênio, e nós vamos reinar com ele nesses 1000 anos. Então, volta de Jesus é precedido por todas essas coisas que estão em Mateus 24. A grande tribulação, terremotos como nunca se viu, né? Maremotos como nunca se viu, mortandade como nunca se viu, não é? Então, pragas e pestes como nunca se viu. É nesse período de 3 anos e meio de grande tribulação que serão derramadas as 7 taças de ira de Deus, né? Os 7 selos serão abertos, as 7 trombetas serão tocadas, e a ira de Deus vai cair sobre a terra nesses 3 anos e meio de grande tribulação. E é por isso que o texto de Mateus 24 diz, se não fossem dias abreviados, se não fossem dias tão curtos, só 3 anos e meio, nenhuma alma sobreviveria para entrar no milênio, no reino do Messias. Então, nesses últimos 3 anos e meio, vai acontecer essas coisas todas. E aí tem aviso prévio, né? E aí então virá o milênio, que a gente cita aqui o versículo 13, que é o novo céu e a nova terra criado por Deus. Então é esse tempo que vai haver avisos prévios. Avisos prévios da volta de Jesus existem. Pragas como... E não é um terremoto, não é uma nuvem de gafanhotos como essa que apareceu ali por esses dias ali em Santa Catarina, perto do Rio Grande do Sul, né? Perto da Argentina, não. É como nunca se viu. Não é um terremoto como teve o tsunami lá não sei de onde. É como nunca se viu. Não é um maremoto como teve alguma... É como nunca se viu. É isso que diz o texto apocalíptico, né? Então o Apocalipse diz que são ao quebrar os selos, ao tocar as trombetas, ao lançar as 7 taças da ira de Deus na terra, nesse período de grande tribulação, que a igreja não estará mais aqui, porque foi arrebatada há 3 anos e meio atrás. Então, nesse período haverá essas coisas como nunca se houve
na terra, né? 1/3 da humanidade vai morrer, 1/3 de os mantimentos, né? As plantações do mundo vão ser destruídos e vai ser soltado lá aqueles cavaleiros todos, então, da morte, da guerra, né? Da morte pela guerra, da fome e tudo mais. Você vai ver tudo isso aí, você vai ver não, você vai ser arrebatado, né? E aí, então, de lá do céu, a gente talvez veja essas coisas acontecendo aqui na terra. Nós não participamos, a igreja está livre da ira futura, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, essas coisas não nos alcançam. Então esqueça essas pessoas que não conhecem o Apocalipse, que não estudam o Apocalipse e que misturam as coisas e acham que essas coisinhas que estão acontecendo no mundo, que sempre aconteceram, terremoto sempre aconteceu, maremoto sempre aconteceu, e essas coisas são sinais do arrebatamento da igreja. A igreja não precisa de sinais para ser arrebatada. Em qualquer momento, como diz aqui então o versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Não tem aviso, não tem pré-aviso de que o arrebatamento da igreja está chegando. Você precisa estar atento em todo o tempo, ok? É isso que o texto aqui vai dizer quando diz que o dia do Senhor virá como ladrão. E aí, como é que vai acontecer? Tudo isso aqui que a gente viu, os céus desaparecerão, né? E essa linguagem apocalíptica, você vê ela também em Daniel, essa linguagem apocalíptica você vê lá em Isaías, essa linguagem apocalíptica você vê em Ezequiel, essa linguagem apocalíptica você vê em Apocalipse, né? É assim mesmo, as coisas derretendo, as coisas sendo destruídas, essa alusão à destruição de todas essas coisas, esses estrondos, né, esses elementos se fundindo, né, se derretendo, são linguagens difíceis da gente entender hoje, né, 2020 anos depois de Cristo. Agora você imagina nesse século aqui, 60 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, como é que Pedro vai dizer essas coisas? Como é que João vai citar essas coisas? Antes mesmo, né? Antes de Cristo vir ao mundo, 800 anos antes, 400 anos antes, como é que Ezequiel diria sobre essas coisas, né? O que eles entendiam como os 4 elementos da natureza, né? Que seria lá terra, ar, água e fogo, era o máximo que eles sabiam dos 4 elementos que tudo forma, não é? Hoje nós chamamos isso, numa terminologia muito mais científica, como hidrogênio, oxigênio, carbono, né? O que não é hidrogênio é oxigênio, o que não é oxigênio é carbono, né? A gente fala aí dos 4 elementos, dos 4 estados da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso e coloide, né? O sólido como sendo alguma coisa sólida, o líquido, o gasoso, aquilo que é tudo que é ar, e o coloide, né? Aquilo que é gelatinoso, né? Que nem é líquido, nem é sólido, nem é gasoso, as 4 matérias, né? Então, o líquido, sólido, gasoso e o coloidal, o estado coloidal da matéria. A gente tem isso hoje de maneira científica. Agora, você imagina falar sobre esse assunto? Pedro falando sobre esse assunto no ano 60, 65, depois da vinda de Cristo. É uma coisa complicada de se fazer mesmo, né? Então, terminologias assim são difíceis de ser ditas e descritas, linguagens apocalípticas assim são difíceis, né? Mas a gente sabe, hoje é tudo muito mais fácil. A gente, quando entendeu a maneira atômica das coisas, né? A nossa era é uma era de fenômenos atômicos, né? Então a gente sabe que as coisas podem, o átomo, né, pode ser dividido e formar uma catástrofe muito grande, desfazer as coisas de maneira muito terrível. Hoje é até mais fácil entender essas coisas, né, que acontecerão na grande tribulação. Mas nós, igrejas, estamos livres da ira futura. Nós aceitamos a graça, nós estamos, como falamos lá no livro de Hebreus, quando nós lemos e estudamos o livro de Hebreus, nós estamos aonde o fogo já caiu, nós estamos em Cristo. O fogo da ira de Deus já caiu sobre ele do meio-dia às 3 da tarde, quando tudo se escureceu e a ira de Deus foi lançada sobre ele, como diz Isaías 53, Deus agradou-se em moê-lo, em fazê-lo enfermar, em lançar sobre ele
toda a nossa maldição, porque ele aguentava aquilo, nós não, né? Então a ira de Deus já foi lançada. Quem aceitou a Cristo, essa ira não cabe mais a nós. Por isso que o Romanos vai dizer, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não se preocupe, não se atente a isso, não se perca, não mande o WhatsApp do irmãozinho que mandou para você, dizendo que o gafanhoto agora é dos sinais de que Jesus está vindo arrebatar a sua igreja. Não repasse isso em grupo nenhum, não saia com essa história, porque isso não é verdade, isso é fake news, ok? Não há nada predito, não há nada que vai ser anunciado antes para que então a gente seja arrebatado, a igreja seja arrebatada. Ela vai ser arrebatada de uma hora para outra, no abrir e piscar de olhos, como se não precisa de sinal prévio nenhum. Não passe isso no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu... enfim, não passe isso para frente. Se você receber de um irmãozinho lá incauto que recebeu e está passando para todo mundo, não seja um desses. Quando a história for, olha, sinal dos tempos estão se cumprindo, porque deu caspa no joelho de todos os cachorros lá do Rio Grande do Sul. Esqueça, não repasse isso para frente. É o sinal dos tempos. Não é. Não é. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja e pode ser agora, sem nenhum sinal prévio. Essas pragas, essas coisas que dizem em Mateus 24, é para o período da grande tribulação. Nós não estaremos mais aqui, ok? Mas a verdade é que vai acontecer, e que tudo será desfeito, e as coisas serão derretidas mesmo, e Deus vai fazer novos céus e nova terra, como nós vimos na Isaías 65, e vimos também em Apocalipse, né? Então, essa promessa de novos céus e nova terra são promessas maravilhosas, são promessas que a gente tem que guardar. Nós estamos nessa promessa, né? Lá vai habitar justiça e paz, né? Então, como a gente tem que sabendo que isso tudo vai acontecer, como é que a gente se porta, né? O versículo 14 vai dizer, portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. É assim, então, crescendo na nossa espiritualidade, crescendo em graça e em conhecimento, como diz os próximos versículos aí, para que a gente encontre a graça do Senhor e que na vinda dele, né, no arrebatamento da igreja, ele nos encontre dessa maneira, em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham, versículo 15, em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado Paulo, né, irmão Paulo lhes escreveu. Veja que Pedro, ele cita aqui ao apóstolo Paulo, escrevendo cartas para essas pessoas. Nós sabemos que ele escreveu Gálatas, né? E a carta aos Gálatas. E a Galácia, como eu já falei para vocês, a Galácia não era um lugar, né? Uma cidade, um vilarejo. A Galácia era uma região, né? Então, os Gálatas não eram um populacho, era uma região onde tinham várias cidades, como Bitínia, Listra, Derbe, Ponto, né? Então são cidades, são uma região onde Paulo escreveu uma carta a essas pessoas, que é a carta aos Gálatas. E talvez ele tenha escrito outras também que a gente não tenha chegado a nós. Mas Pedro, ele faz essa citação bonita, né? No versículo 15 aqui de Paulo. Coisas assim como Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, aos quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com todas as escrituras, para a sua própria condenação. Então veja, ele fala de Paulo, né, citando esses assuntos, e a verdade é que tirando João, né, no Novo Testamento, tirando João que escreve Apocalipse, tudo que a gente sabe sobre arrebatamento da igreja, sobre volta de Jesus, a gente tem isso graças a Paulo, né? Paulo, ele cita esses assuntos porque ele foi, então, arrebatado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas indizíveis, né? E lá ele teve toda a ciência de como vai ser, toda a mecânica de como vai ser a coisa, e quando você lê 2 Tessalonicenses, por exemplo, ele cita, né, momento por momento, não será assim como estão dizendo, mas primeiro vai vir
o anticristo, e aí quando a igreja for tirada, então ele vai reinar na terra, mas nós já não estaremos mais por aqui, o Senhor nos livra da era futura. Então tudo que a gente tem sobre a linguagem apocalíptica fora o Apocalipse de João, né, de João Apóstolo, é Paulo que cita sobre isso, né? E é uma coisa difícil de entender mesmo, né? E Pedro, então, ele cita Paulo nessa carta. Que coisa bonita de ver, né? Essa amizade, como ele corresponde, né? Ao que ele tinha aprendido como ensino de Paulo, né? E ele cita também os ensinos de Paulo, novamente como ele fez aqui dos apóstolos, né? No versículo 2, dizendo que as palavras do Velho Testamento dos profetas, como a palavra dos apóstolos de Jesus, são palavras que devem ser guardadas, porque são palavras bíblicas do Senhor, inspiradas. E agora ele cita Paulo também agora, né? E ele cita Paulo como sendo alguém que fala também inspirado por Deus e que as pessoas devem prestar atenção no que ele diz e não torcer como algumas pessoas estão torcendo, porque isso vai ser para a sua própria condenação, não é? E ele diz então aqui no versículo 17, sabendo disso, portanto, amados, sabendo disso o quê? Que estavam chegando os falsos mestres com ensinos errados, né? Portanto, amados, versículo 17, sabendo disso, sabendo que tem falsos ensinos, sabendo que tem gente torcendo as palavras de Paulo, sabendo que tem gente torcendo aquilo que Paulo está escrevendo sobre a vinda de Jesus. Sabendo de tudo isso, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e acabem vocês caindo. Não é? Então ele diz, olha, o que vocês devem fazer então? O que ele fala lá no capítulo 1, né? Evoluam, cresçam, desenvolvam-se, desenvolvam a sua espiritualidade, vão atrás de abrir mão daquilo que não é digno de um discípulo de Cristo. Ele diz então no versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então não caiam, né? Sabendo disso, versículo 17, não sejam levados pelo erro dessas pessoas que não têm princípios morais nenhum. Não se percam da sua firmeza e não caiam. Antes, cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele seja a glória para sempre. Amém. Então, crescer no conhecimento. Pedro termina aqui voltando a ressaltar a necessidade de crescimento, de evolução, né? E o antídoto para tudo que falsos mestres, falsos profetas se orgulham aí, andam arrotando, sejam preceitos malignos, esotéricos e torcidos da palavra de Deus, né? Tem tanto falso profeta aí, com tanto esoterismo, né? E com tanta coisa falsa. O antídoto para isso é crescer na graça, é crescer no conhecimento. Se você conhece a verdade bíblica, você não precisa saber de todas as crendices que estão sendo vinculadas aí na mídia ou sei lá por quem. Você não precisa saber tudo que está sendo dito nas várias religiões aí, nos neopentecostalismos absurdos por aí, nessas loucuras. Você não precisa estar por dentro de tudo isso. Você só precisa conhecer a graça de Cristo e crescer no conhecimento, no entendimento da palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, você não precisa de mais nada. Você não precisa saber como é que se estrutura uma falsa religião, um falso ensino. Você não precisa estar atrás de conhecer exatamente, sabe, fazer uma grande soma de produções de conhecimento a respeito de todos os absurdos que estão sendo pregados e ditos a respeito da Bíblia. Porque você só precisa conhecer a verdade bíblica. Se você conhece a verdade bíblica, isso é o antídoto. Se você cresceu na graça, se você cresceu no entendimento, se você é frequentador da EBD, se você lê a sua Bíblia diariamente, se você não perde culto de ensino, se você presta atenção nas pregações do seu pastor, pregações de igrejas sérias, né? Você está aí, você está guardado, você está vacinado
contra todos esses princípios malignos e pregações e mentiras, né? Desses homens desviados da verdade, que só querem fama e dinheiro. Ok? É isso que Pedro, então, termina a sua carta de maneira maravilhosa. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento. É mais do que um convite, é uma ordem, né? Esse verbo aqui é uma ordem, não é? Olha, se der, vão procurar conhecimento, tá? Se der, vão crescer. Não é uma ordem, né? É um imperativo aqui. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Isso será antídoto contra todos os falsos mestres, todos os falsos profetas que estão aí, todos os orgulhosos aí com seus ensinos malucos, todo o neopentecostalismo aí ridículo. Você está vacinado contra tudo isso se você conhece a verdade bíblica. Deus abençoe a sua vida. Na próxima terça-feira nós teremos um novo estudo com a pastora Ilka. A pastora Ilka vai trazer um estudo abençoado para nós a partir, então, da próxima terça-feira. Não perca esse tempo de estudo ainda, enquanto nós estamos ainda impossibilitados de estar nas nossas congregações aprendendo. Voltando à possibilidade de nós estarmos reunidos, não perca isso mais. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Deus abençoe a sua vida.